Só antes da gente inserir, né, esse pedacinho aqui que falta ainda, a gente vai dar um delete nessa área, ó, que ficou um pedacinho sobrando. Então, olha lá, eu peguei a ferramenta de seleção retangular, vou passar uma seleção aqui nessa parte que não foi deletada, venho na camada 1, porque é nela que eu quero deletar, e dou um delete, né, nesse meu pedacinho. Vou dar Ctrl D de novo para sair da seleção. Só recapitulando, estamos deletando a textura porque não entramos ainda em máscara. Quando a gente entrar em máscara, a gente não vai mais deletar, a gente vai esconder essa textura. Por que isso é importante? Esse tipo de delete que a gente está dando é um tipo de edição destrutiva. Se lá na frente, no final de tudo, eu resolver que eu quero fechar esse cubo aqui como um elemento inteiro, não ter mais essa reentrância aqui, eu teria que dar Ctrl Alt Z em tudo ou colocar a textura de novo. Se eu trabalho com máscara, eu consigo esconder essa área e se eu quiser voltar a fazer ela aparecer, eu posso voltar a fazer ela aparecer sem precisar dar Ctrl Z. Tá? Então, quando a gente entrar agora no segundo exercício da aula, a gente vai trabalhar com isso, beleza? Bom, então vamos colocar agora essa textura nessa areazinha aqui, e inicialmente ela vai ficar estranha, vai parecer que vai ficar como uma textura só, porque a gente vai trabalhar com sombra, vai fazer essa diferenciação de face por sombra. Então, no momento, inicialmente, a gente vai ignorar esse fato, que vai estar um pouquinho estranho, e vai continuar a vida até a gente chegar na parte de sombras. Então, eu vou dar o Ctrl V, aqui, né, que é da textura que eu já dei o Ctrl C antes, dei o Ctrl V aqui, o meu Ctrl C perdeu, estou dando Ctrl V e não está colando, não tem problema, vem aqui na textura 1, já tem a seleção feita, dou um Ctrl C novo, volto para a imagem base, Ctrl V e colei de novo. Então agora no Ctrl T eu vou diminuir o pedacinho dela aqui, vou trazer ela para esta área que me interessa e vou alinhar ela, ó, tanto aqui quanto na parte de baixo. Na parte de baixo, ela é levemente perspectivada. Então, eu vou dar o zoom e vou perspectivar ali onde me interessa. Ó, vocês viram como o zoom dá uma enganada? Eu estava de longe, parecia que estava ok, mas quando eu chego perto, eu vejo que não está bem alinhadinho. Então, eu vou alinhar aqui com o zoom bem perto e eu trago aqui. Lembrando que para poder finalizar o Ctrl T e fazer as outras edições, eu preciso depois disso dar um Enter para ele, então, finalizar, ok? Coloquei ali até eu vejo a diferenciação de uma face para outra, porque tem uma linha, mas depois a gente vai trabalhar principalmente com a sombra. Agora a gente vai colar as nossas novas texturas na área que nos interessa no outro bloco. Nesse outro bloco vai ser a mesma função, só antes da gente sair colando, vamos renomear aqui, ó, as texturas que a gente já colocou. Então, ó, essa textura aqui, a que eu estou ligando e desligando, ela vai ser a minha textura 3, na verdade, né? Porque ela foi a terceira que eu coloquei. Textura 3. E a logo de cima, a textura 2. Importantíssimo. Vocês viram que quando a gente vai fazendo, a gente acaba se entretendo em colar textura e tudo mais e vai esquecendo de renomear. Não esqueçam de renomear nunca. A gente vai agrupar essas texturas aqui num grupo de textura bloco 1, tá? Pra gente depois não se perder. Então, olha só, vou clicar em textura 1, Shift, vou clicar em textura 13, Shift, vou clicar em textura 2. Vou digitar Ctrl G de grupo e vou renomear como bloco 1. Ok? Então, esse aqui é o grupinho de bloco 1. Quando eu quiser trabalhar com as texturas que eu já coloquei, eu abro o grupo e consigo trabalhar com cada textura em específico. Vou fechar agora meu bloquinho. Vou colar, então, nessa área aqui. Ó. Vou digitar Ctrl V, que é a minha textura que eu já copiei anteriormente. Já vamos renomear agora para a gente não esquecer depois. Então, vou renomeá-la como textura 1, porque esse aqui vai estar no grupo de bloco 2 depois, então não tem problema ela ter o mesmo nome da outra. Vou digitar Ctrl T e vou alinhar ela, ó, de novo, tanto aqui, quanto na minha lateral. Então, vou trazer aqui, vou dar o Enter. Para eu tirar a parte que me interessa tirar, vou baixar a opacidade, então, dessa minha camada, pegar a seleção de ferramenta retangular aqui na minha aba esquerda e vou fazer a seleção que me interessa. Vou dar um zoom para selecionar de forma mais correta, tentando manter a linha aparente. Olha lá, selecionei aqui, se não está bem certinho na área que eu quero, ó, posso dar um zoom e pela flechinha do teclado eu consigo levar para cima e para a lateral da minha seleção. Tá? E aí sim, clico na camada que me interessa, deletar e dou delete do meu teclado.
Ctrl D para desselecionar. Farei o mesmo nessa areazinha aqui, ó, que vai ser a minha janela, tá? Então, vou selecionar desde a parte de fora aqui, ó, toda essa parte aqui, até a parte de baixo. E vou dar um delete também. Volto a relembrar, estamos fazendo uma edição destrutiva só para vocês verem a ferramenta de delete, de seleção para trabalhar com tudo isso, mas nos próximos exercícios a gente vai fazer isso de forma mais correta, que é com máscara, porque eu vou inserir para vocês a teoria da máscara e aí sim a gente vai trabalhar com ela, tá? Então, agora a gente está deletando mais por questões de didática mesmo, tá? Então, tirei a parte que não me interessa. Agora a gente vai colocar a parte da textura aqui, ó, nesta área, tá? Como que vamos fazer isso? Vou dar um Ctrl V de novo. Colei minha textura. Com um Ctrl T, vou diminuir ela de tamanho. Vou relembrar, se para alguém está diminuindo aqui, ó, sem estar em proporção, tem que apertar no Shift para fazer em proporção. Alguns computadores não precisa apertar no Shift. Vou trazer ela primeiro alinhada aqui, ó, na parte de cima. Depois vou baixar lá para cá, eu vou alinhar aqui e vou perspectivar na parte de baixo, ó. Com o Ctrl clicado, vou trazer para cá e vou trazer para cá. Então, com o Ctrl é onde a gente perspectiva a nossa textura, tá? Vou levantar ela um pouquinho aqui para chegar bem certinho na área que me interessa. Vamos ver se lá embaixo está ok, tudo certinho, e vou dar o Enter.